Artigo 779. A execução pode ser promovida contra o inciso 1, o devedor reconhecido como tal no título executivo, inciso 2, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, inciso 3, o novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo, inciso 4, o fiador do débito constante em título extrajudicial, inciso 5, o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Inciso 5. O responsável tributário, assim definido em lei. Artigo 780. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. Seção 3 da competência. Artigo 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: inciso 1. A execução poderá ser proposta no fórum de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Inciso 2. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no fórum de qualquer deles. Inciso 3. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no fórum de domicílio do exequente. Inciso 4. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no fórum de qualquer deles à escolha do exequente. Inciso 5. A execução poderá ser proposta no fórum do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Artigo 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Para primeiro, o oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. Parágrafo 2º. Sempre que, para evitar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. Parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Parágrafo 4º. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Parágrafo 5º. O disposto nos parágrafos 3º e 4º aplica-se a execução definitiva de título judicial, capítulo 4, dos requisitos necessários para revisar qualquer execução. Seção 1 do título executivo, artigo 783, a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Artigo 784, são títulos executivos extrajudiciais, inciso 1, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicada, a debênture e o cheque. Inciso 2, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Inciso 3, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Inciso 4, um instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Inciso 5. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese, outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Inciso 6. O contrato de seguro de vida em caso de morte. Inciso 7. O crédito decorrente de fórum e laudêmio. Inciso 8. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condômino. Inciso 9. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei. Para inciso 10. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Inciso 11. A certidão expedida por serventia notarial de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Inciso 12. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribua valor executivo. A lei atribua força executiva.